precisamos ainda ver para entender bem o movimento circular uniforme são os conceitos de período e frequência. Eles se relacionam bastante, então precisa entender claramente o que é um, o que é outro, para não se fazer confusão. Mas são conceitos simples, tá? Então imagine, ó, eu tenho uma partícula que faz o movimento circular. Nós vamos falar do movimento circular uniforme, ou seja, a partícula ali está rodando num mesmo ritmo, sempre com uma mesma velocidade. Quer eu esteja falando da velocidade escalar, essa aqui, ou aquela outra, o ômega, a velocidade angular. Então, movimento circular uniforme. O movimento dela é uniforme. Se o movimento dela é uniforme, o período representa exatamente quanto tempo que ela demora para fazer uma volta completa nesta circunferência. Tá? Em termos de um conceito mais amplo, a gente poderia falar assim, ó, o que é o período de um movimento? O período de um movimento, período é para aquilo que se repete. Então, período seria o tempo necessário para uma oscilação completa. Quer dizer, num movimento circular uniforme, uma oscilação representa uma volta. Mas se fosse um pêndulo, por exemplo, que chacoalha, ó, a partícula saiu daqui, foi até o lado de lá e voltou aqui, então isso é uma oscilação dela. O que ela vai fazer é repetir esse movimento. Tá? Então, período é o tempo necessário para completar uma volta. Ou seja, período é alguma coisa de tempo. É alguma coisa que você vai dar a resposta em segundos, minutos, hora, tá? Como sendo uma variável que a gente pode encaixar em alguma equação, o período ele é sempre tratado pela letra T maiúsculo, tá? Então, T, período. Agora, o que é a frequência? Se eu pergunto para você assim, ó, com que frequência você vai ao banheiro, por exemplo? Fala, eu vou ao banheiro 4 vezes por dia. Pronto, então essa é a frequência com que você vai ao banheiro. Então a frequência está relacionada a exatamente isso. Se é algo que você repete, quantas vezes você repete aquilo? Mas veja, ó, a minha pergunta para você foi, quantas vezes você vai ao banheiro? Não faz sentido. Falo, quantas vezes você vai ao banheiro por dia, em um dia? Quantas vezes você vai ao banheiro em uma semana? Quantas vezes você vai ao banheiro em um ano? Ou seja, eu tenho que falar, se eu quero saber a quantidade de vezes, qual é o tempo para que isso aconteça. Então, a frequência é exatamente esse o conceito. Nós estamos falando do movimento circular, então é o número de vezes, não, número de voltas efetuadas por unidade de tempo. Então, ó, se é um número de voltas efetuadas por unidade de tempo, eu tenho que ver o que é essa unidade. Unidade 1. Eu quero saber quantas voltas tem por 1 segundo, quantas voltas tem por 1 minuto, quantas voltas tem em 1 hora, tá? Sempre tem que pegar e entender o que é essa unidade, certo? Uma. Tá? Então, um é o número de voltas por unidade de tempo e o outro é quanto tempo demora para uma volta. Então, elas estão relacionadas, tá? A frequência, a gente usa a letra F minúsculo para ela. E aí, como que eu chego a esses resultados? Chegar a esses resultados é basicamente, gente, o entendimento
de uma regra de 3. Então, vou colocar um exemplo aqui para você. Ó, tá? Vamos imaginar que eu tenho um objeto que executa um movimento circular. E como que ele anda? Vamos falar assim, ó, ele anda, vamos falar em termos de ângulo, né? Ângulo. Vamos falar assim, ó, ele anda 90 graus por segundo. 90 graus por segundo. Ele anda 90 graus em 1 segundo. E aí eu quero pegar para esse movimento e achar qual é o período, qual é a frequência. Certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, eu não vou fazer exatamente esse cálculo aqui, mas eu vou falar assim, ó. Já que eu falei para você, né, que ângulo pode ser medido em grau, mas pode ser medido em radianos, lembra? Radianos. Então vamos fazer essa conversão aí. Ó. Se ele anda 90 graus em 1 segundo, quantos radianos que ele anda em 1 segundo? Quantos radianos? Ó, era assim que eu havia escrito lá, que 360 graus corresponde a 2π radianos. 360 grau, uma unidade de ângulo, 2π radiano, também uma unidade de ângulo. Ambos representam uma circunferência completa. Se 360 graus é 2π radianos, e esse meu exemplo eu tenho partícula andando 90 graus, mas 90 graus são quantos radianos? Ó, regrinha de 3, pronto. Só montou, multiplicamos lá, ó. 360 vezes x vai dar 90 vezes 2π. Não entra nem o grau na conta, nem o rad, porque são as unidades, tá? E aí agora, ó, primeiro, por ter um zerinho de um lado, tem um zerinho do outro. Posso simplificar. Então, quem é o x? O x vai ser, o 36 está multiplicando o x, ó. Eu vou jogar para o outro lado dividindo. 9, 2π, e o 36 foi para lá dividindo. 9 simplifica com 36, ó, dá 4, né? 9 vezes 4, 36. Então eu tenho 2π dividido por 4. 2π dividido por 4, vamos simplificar por 2. Vai dar 1 em cima e vai dar 2 embaixo. Eu tenho π sobre 2. Então, π sobre 2 é o x. Ó. O x está aqui desse lado, que é radianos. Então, falar ó, que essa partícula anda 90 graus em 1 segundo é a mesma coisa que falar que ela anda π sobre 2 radianos em 1 segundo. Ok? E agora, então, vamos fazer o que ele pede. Calcular período e frequência para aquele exemplo. Eu só fiz esse primeiro cálculo que foi para mudança da unidade do ângulo. Beleza?